Gratidão por enxergar o que dispõe no universo, vislumbrando as maravilhas, deixando de ser disperso, fazendo de cada dia um livro de poesia com beleza em cada verso. Pessoal, estamos em mais um Vamos Falar de Poesia. Na verdade, a gente estava meio... não tinha mais feito alguns podcasts, né? A gente estava de férias, viu, pessoal? Mas estamos retornando a esse podcast e o melhor de tudo, estamos num novo espaço. Estamos aqui no espaço Five Star, que fica na Madalena. Então, um espaço maravilhoso. Nós vamos colocar o endereço. Queremos muito que vocês venham aqui. Nós vamos trabalhar aqui com empreendedorismo. Vai ter uma sala de consulta para psicanalistas, psicólogos. Nós temos auditório aqui, um auditório para 20 pessoas, onde temos aulas. Temos a sorveteria, gelateria com açaí. E temos também o café da Marisa, que é o nosso ponto principal. O povo vem para cá para tomar o café da Marisa. Então, pessoal, venham para cá para a gente fazer aquele network maravilhoso, conversar um pouco, vocês conhecerem as salas que nós temos aqui. E, claro, quem quiser ter uma ideia e vir para cá, trazer essa ideia, pode vir-se embora para cá. E esse é o Espaço Five Star, esse é o nosso podcast. Só que hoje, esse recomeço, eu digo, eu tenho que recomeçar esse podcast com alguém especial. Então, eu trouxe uma convidada maravilhosa que nós nos conhecemos no Sebrae. Olha, eu vou falar só um pouquinho dela aqui, porque eu quero que ela fale mais dela, entendeu? Então, ela é mentora em oratória e inteligência emocional, não é isso, Pri? E o nome dela é Priscila Jursa. A pronúncia está certa? Está certa. Priscila Jursa. Então, pessoal, nesse nosso retorno pro podcast, vamos falar de poesia. Nós temos aqui Priscila Jursa, que ela vai falar um pouco. Quem é ela? Então, Priscila, com você. Diga quem é você aí. Primeiro de tudo, é uma honra estar aqui, um privilégio, né? Nesse espaço tão próspero, tão acolhedor. Então, eu sou Priscila Jursa, sou, acima de tudo, cristã, sou imparável, sou invencível, sou treinadora de pessoas há mais de uma década e estou aqui querendo compartilhar um pouquinho de alguns conhecimentos. Também dizer que a poesia faz parte veementemente da minha vida, porque eu sou uma admiradora da arte, em todos os âmbitos, né? Então, é uma honra estar aqui. Que maravilha, rapaz. Olha, já peguei duas palavras aqui que eu quero já que você entre dizendo imparável. Isso. Que maravilha, né? É. Isso é bom demais. E invencível. Isso. Porque vencer, o ser vencedor é vencer do outro. Ser invencível é dominar ou gerenciar o seu estado interno. Então a invencibilidade se dá quando eu não quero fazer algum comportamento e aí eu faço. Por quê? Porque eu fiz uma escolha maior. Então a invencibilidade é sobre ser invencível, é sobre vencer o seu jogo interno. E estar numa zona de progresso, que a maioria das pessoas chama de zona de esforço. Eu gosto de zona de progresso, para cima, né? De usar esse termo. Maravilha. Eu, nas minhas palestras, eu faço palestra também, né? Sou educador, sou palestrante, sou psicanalista também. Então, nesse trabalho que eu faço, assim, eu gosto muito de usar músicas, assim, né? Para que a gente possa... Porque, às vezes, eu digo assim, tu gosta de poesia? A pessoa diz, gosto, mas eu não vejo muita poesia, né? E a música tem poesia, quer dizer, tem muita música que também tem poesia, né? É verdade. Mas tem muita música que tem poesia e às vezes a gente não nota essas poesias, né? Aí quando você diz assim, imparável, tem uma música que eu lembrei na hora, do Engenheiros da Havaí, não sei se é do seu tempo. Que você tem 20 e poucos anos, né? Não, eu tenho 20 dobrado, vezes 2. Que ele diz assim, 110, 120, 140, só para ver até onde o motor aguenta, né? Na boca, em vez de um beijo, um chiclete de menta. É Infinita Highway, do Engenheiros da Havaí, né? Muito bom. E aí eu acho massa isso, né? 110, 120, 180, só para ver até quando o motor aguenta, né? Então a gente tem que ser imparável, né? A gente tem que ir até onde o motor aguenta, né? E ele diz assim, tem uma parte que ele diz assim, que eu acho muito massa também, que ele fala assim, eu vejo um horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos. Eu posso estar completamente enganado, eu posso estar correndo para o lado errado. Mas a dúvida é o preço da pureza. E é inútil ter certeza, né? Isso é lindo demais. Porque às vezes as pessoas querem caminhar e dizer assim, lá na frente é isso. Mas quem que sabe se é isso, né? E a beleza está em não saber que é isso. Porque imaginou a gente nascesse e dissesse, o caminho é esse. E a gente só seguindo o que já está dito, né? Isso. Por isso que é bom a gente caminhar e se descobrir e perceber. Porque se não fosse assim, eu não tinha ido no Sebrae
não tinha te conhecido, né? E não estaríamos aqui hoje. Então foi por isso, né, que é bom isso, eu gosto demais disso aí. Mas, Pri, diga mais um pouquinho de você, porque ó, eu sou poeta, sou educador e palestrante, senão eu vou falar, no podcast de entrevista eu vou falar sozinho. Mas diga aí mais. Então, eu ia falar isso no final, mas no final eu vou falar uma curta de um poeta que eu comecei a admirar, né? Mas eu quero falar também sobre Charlie Chaplin. Ele foi um palhaço, né, antigo, mas eu acredito que um grande poeta também. Ele diz assim: se você acreditasse nas minhas brincadeiras de dizer verdades, teria escutado verdades que eu teimo em dizer brincando. Muitas vezes falei como um palhaço, mas nunca acreditei na sinceridade da plateia que sorria. Ou seja, muitas vezes, né, você como psicanalista, enfim, terapeuta, você sabe da importância da ludoterapia, né? E eu admiro muito essa passagem aí do Charlie Chaplin, que ele começa dizendo coisas, né? Às vezes brincadeiras, ele é mudo, né? Então ele não diz nada, ele imita muitas pessoas. E a gente tem dentro da programação neurolinguística não a imitação, mas a modelagem, que é pegar um modelo que já existe e melhorá-lo, edificá-lo, né? Então, falando um pouquinho mais de mim, além de ser uma admiradora da arte, eu sou uma admiradora incrível dos esportes radicais também. Eu gosto da capoeira, do jiu-jitsu, do surf, do skate, da musculação, do crossfit, do animal flow, que a gente começou um pouquinho mais disse cedo. uns 8, eu nunca fiz nenhum deles. Joga bola pelo menos? Não, jogo bola não. Eu sou bonita, jogo capoeira e danço. Só isso, né? E mora perto. Só isso, e moro perto. Né? Dizem que o bonito mora longe, né? Eu moro perto. Menino, tá bom demais. Opa, eu vou entrar na intimidade de Pri aqui. Mas Uau. Pri é casada? Não, sou solteira. Ia até pegar água, até desistiu. Então vamos lá. Ó. Sou solteira. E ela possui todos esses atributos, né? Só isso, né? Só e ainda mora perto. Um pouco mais. E ainda tem mais, né, Pri? É quase isso, tem um pouquinho mais. Então pode, como diz o Matuto, pode desboiar. Diga mais aí. Chega a engolir agora. Vamos lá. Eu tenho uma paixão incrível pelo ser humano. E odeio o sofrimento. Então, eu tive uma infância, né, da qual eu tive muitos recursos financeiros, né? Meu pai tinha uma situação muito bem de vida, mas eu não tinha muita, como é que eu posso dizer, muita paz. Eu tinha esse sofrimento por causa de algumas questões da minha mãe, né? Ela deu o que ela pôde na época. E aí eu tive uma adolescência meio conturbada, saía muito, tinha essa coisa do sofrimento, né? A busca, aquela busca incansável, daquele vazio de preencher. Então eu fui para a arte, fiz educação física, fiz publicidade, fiz algumas cadeiras de turismo, me formei em marketing, me pós-graduei, só que eu sempre tive aquilo no meu coração, de acabar ou pelo menos massificar, né, a níveis gerenciáveis o sofrimento de um outro ser humano. E eu descobri isso muito no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento humano. Que maravilha, né? E tu aplica tudo isso em cursos? Como é que tu faz? Isso, assim? aplico muito em cursos, em treinamentos. Eu também sou palestrante, mas a palestra na minha visão, é uma lacuna que se abre, porque eu estou ali como palestrante, mandando muitos conhecimentos, mas o que eu gosto realmente é de transformação. Então, eu acredito muito mais na imersão, no treinamento, em algo que possa ser além daquele globo de conhecimento que você está compartilhando ali com seus alunos, mentorados, treinandos, né? Eu acredito que toda palestra deve ter um caminho de transformação para o outro. Então eu gosto muito mais desse nome, né? Treinamento, imersão, você vivenciar algum tipo de transformação. O Albert Einstein fala muito bem quando ele diz que a mente que é aberta a uma nova ideia, ela nunca mais voltará ao seu tamanho de origem. Então a gente sempre tem essa expansão. E o que é que eu vou fazer com aquele novo conhecimento que eu adquiri? Né? Então é sobre praticar algo novo depois de um conhecimento novo. Conhecimento é maravilhoso demais, né?
E quando você falou dessa questão aí apareceu até aqui, apareceu o teu, ó, Olha Mindset só, Power. Mindset Power. Como é que funciona isso aí? Diz aí. Mindset Power é uma mentalidade poderosa, né? Mindset significa modelo mental, então o modelo mental que a gente busca é sempre do visionário, do guerreiro, do mestre e do curador. A gente vai passando por nossas 4 forças e o Mindset Power é sobre você ir buscar o seu próximo nível. Eu não sei aí o que alguém quer melhorar. O corpo, a mente, as finanças, as emoções, os relacionamentos, ou tudo isso, né? Ou tudo Um isso. pouco de tudo isso. Mas qualquer coisa que nós, eu, você, né, Edgar, qualquer pessoa queira mudar, ela realmente deve se colocar numa zona desconfortável. Numa zona que eu gosto de chamar de zona de progresso. Que maravilha. Olha que aqui no espaço Five Star, nós estamos com um projeto de empreendedorismo que a gente inclui tudo isso, que é esse inteligência natural, Uau. onde nós queremos pegar pessoas, principalmente porque assim, esse espaço nosso é um espaço social. A gente quer fazer alguns trabalhos sociais aqui. Então a gente quer pegar uma pessoa que de baixa renda, que queira se empreender, e ela vai passar por várias etapas durante um período aqui, para que saia pronta para o mercado de trabalho. Então, se ela disser assim, olha, eu quero trabalhar sobrancelhas, ela vai passar por aqui, ela vai aprender sobre educação financeira, sobre oratória, com Priscila, que já está na grade. Inteligência emocional. Inteligência emocional, escrita dinâmica comigo, né, empreender com o Renato. Então, ela vai passar por todas essas etapas. E no final, a gente vai fazer uma culminância, onde ela vai apresentar o trabalho dela no TechX que a gente tem. Então, ela ainda vai fazer essa apresentação de como ela entrou, né? E quem ela é hoje, né? Uma empreendedora que vai ser uma empreendedora de sucesso. Então, a transformação. Sobre a transformação. Então, a gente está com esse projeto aqui, né? Se tiver parceiro já assistindo, se disser, eu quero entrar nisso aí com vocês. Então, a gente vai ter essa da inteligência natural aqui. Eu amei esse nome, viu? Inteligência natural. Diante de tudo que a gente está vivendo com essa questão de inteligência artificial, né, que a gente coloca um prompt ali, já sai tudo prontinho, mas será que está preparando a gente mesmo, né? Eu não estou dizendo que eu sou contra, eu acho que a gente tem que ter para nos auxiliar na caminhada. Tecnologia, né? Isso. Então tem que ter, você falou de Charlie Chaplin, né? Quando a primeira vez que o cinema apareceu, disseram, meu amigo, isso não dá certo não, negócio mal assombrado. E hoje você dizer que cinema não funciona, né? Porque era uma tecnologia diferente, né? Então eu acho que isso é bom demais. Então nós vamos ter aqui, então uma pessoa vai entrar, vai passar 1 mês, 2 meses aqui aprendendo sobre isso, vai sair preparado, né? E uma coisa interessante também que você falou com relação à música, a música é uma das poucas competências que pegam os 2 hemisférios do cérebro. Né? A gente tem aí o hemisfério direito, que é mais lúdico, criativo, enquanto o hemisfério esquerdo do cérebro é mais temporal, mais racional. E a música, ela atinge esses 2 hemisférios. Né? É uma parte aí grandiosa de transformação do ser humano, além do cinema, música, arte, né? De uma maneira geral. Agora não é puxando sardinha para mim não, viu? Sou poeta, mas no estudo que eu fiz também, você falou a música, né? Aí eu disse, não, vou estudar a poesia nesse sentido, né? E disse que a poesia trabalha muito bem essas 2 coisas, né? Porque a poesia, essa parte esquerda, é justamente, toda poesia eu preciso de uma técnica para escrevê-la, né? Então eu estou trabalhando esse lado esquerdo. E quando eu declamo essa poesia, né, que a pessoa canta, né? Quando eu declamo, eu estou trabalhando no hemisfério direito. Então assim, ela é binaural, né? As duas coisas eu estou trabalhando com a poesia. Isso é massa demais, né? É demais. Por isso que eu trabalho com poesia em escolas, né? Trabalho em todo lugar com poesia, para que as pessoas possam ter mais poesia. Então eu costumo dizer que o nome desse podcast é Vamos Falar de Poesia. Mas eu não trago só poetas para cá. Eu trago uma pessoa como você, que trabalha com todas essas questões, mas que tem poesia na sua vida. Eu trago um médico que tem poesia, um advogado que tem poesia na vida. Porque eu acho que quando a gente trabalha com poesia, a gente vai ter mais empatia, a gente vai ter mais reflexão, vai ter mais filosofia, tudo isso dentro de uma coisa só. A visão é ampliada. Né? E a poesia, ela denota, né? ela entrega muito, né? Do que a pessoa quer dizer. É verdade. E me fala um pouco dessa questão que você falou, né, da mentoria em oratório, como é assim teu trabalho? Então, muitas pessoas, Edgar, elas ainda têm algumas travas, alguns bloqueios, o nervosismo. Às vezes ela fala muito bem no 1 a 1,
mas quando está numa plateia, num público, ela ainda não consegue externar com a mesma competência, né? Às vezes algum trauma da infância, às vezes alguém chegou e bloqueou aquele caminho, pode ser numa sala de aula, quando a pessoa é pequena, né? A exposição. E às vezes tem pessoas que realmente têm um padrão de comportamento mais introspectivo, né? São pessoas mais introspectas que ficam nervosas, às vezes dá dor de barriga, dermatite, dor de cabeça. Então, para que eu vejo muito, a inteligência emocional é um baluarte gigante, onde agrega várias competências. Uma delas é a oratória. Quando eu falo de inteligência emocional, existe um leque muito grande. Então eu vi que diante exatamente da tecnologia, essa modernidade toda que está acontecendo, as pessoas realmente precisam se comunicar. E precisam de clareza na comunicação, de uma comunicação mais assertiva. Então eu vi de fechar um pouco o meu olhar para a oratória. Só que a oratória é uma competência da inteligência emocional. E aí desenvolver a oratória é desenvolver aquilo que está dentro de cada ser humano, né? A situação de presença, cada ser humano é único, né? Como os 5 dedinhos, né? Cada um é diferente, cada um é importante, cada um faz a sua missão lá, o seu papel. Então, quando a gente pensa, né, em oratória, não é para dar um modelo pronto. Eu tenho várias alunas que eu olho assim, eu digo, meu Deus, como elas estão incríveis, maravilhosas, em excelência. Às vezes acho até, né, na minha autocrítica, elas até melhores em alguma comunicação que eu fico muito feliz, né? É como você tá jogando capoeira, que a gente falou, e levar uma rasteira, você sendo professor. Então, eu me sinto muito feliz e lisonjeada quando eu vejo, né, que as pessoas das quais eu ensino, às vezes elas estão lá no nível 9, 10 de excelência. Então, isso é maravilhoso. é maravilhoso, né? Como eu trabalho com educação, e trabalho com crianças também, trabalho com crianças, trabalho com adultos, eu já trabalhei em unidades prisionais, com poesia. A gente já lançou 4 livros de reeducantes, né? Só que quando a gente vai na criança, uma vez eu fui na escola e o menino fez uma poesia e ele entregou pro professor. A professora disse, não tá boa não, aí amassou o papel e jogou fora. Aí eu fico pensando, esse menino ele devia ter uns 10 anos, né? Daqui a 10 anos, né? Quais os traumas que ele vai levar, né? De se comunicar. Que a gente ainda tem educadores tão limitados, né? Porque alguém chegar e amassar uma poesia... Porque não ficou boa, né? Porque não ficou boa pra quem? Ficou boa pra quem, pra né? quem, né? Eu costumo dizer assim, eu não gosto de participar de concurso de poesia. Porque eu acho que, assim, a pessoa pode até medir minha poesia por conta de regras. Que algumas poesias têm regra, o cordel tem uma regra, né? Mas ninguém pode dizer se minha poesia é melhor do que a sua. Porque poesia é poesia, né? Então eu não gosto muito de participar de concurso não, porque o cara diz, não, você não ganhou. Eu disse, mas... É pra mim, eu ganhei. Pra mim, eu ganhei, né? Então tem algumas poesias que eu tenho, por exemplo, a que eu fiz pra minha mãe, que acaba de chegar e dizer que é feia, eu vou dizer, mas foi eu que fiz, né? Me diga um bocadinho. Amanhã eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mas puras de verdade. E quando você foi embora, a partir da mesma hora, um pedacinho de mim, bem tristinho eu fiquei. Me desculpe ser rei, sou apenas um menininho. Oh, meu Deus! E aí eu vou nela, né? Mas pronto, aí eu posso dizer que essa poesia é feia, não é? Que eu fiz uma poesia que eu fiz para minha mãe, que já partiu, né? Claro. Então cada um tem seu valor, né? Sua riqueza. E assim, só pegando um gancho desse professor, né? Ele criou um trauma. Um trauma é algo que a mente inconsciente cria, né, para defender a gente em algum contexto, em algum momento. Esse menino que passou por isso, ele pode ter guardado, se ele ainda não tiver essa força emocional, né, depende da idade, você disse aí 8, 10 anos, se ele não tiver uma força de entender, não, isso é a opinião dele, que na idade dele é muito desafiador ter esse pensamento, ele vai criar, sim, uma trava com a oratória, uma trava com a poesia, porque ele vai ter aquela experiência com esse professor. Isso. Tomara que ele tenha outros professores que realmente quebrem isso, que linda, né? Às vezes, eu costumo dizer que a gente não deve depender nem de críticas, nem de elogios. Mas a gente também não foi ensinado, como você bem falou, educação financeira, educação emocional, empreendedorismo. A gente está tendo isso agora, nessa década, nessa geração. Então, tomara Deus aí que ele tenha outros educadores, realmente educadores, porque esse aí deseducou, né? Aí você é terapeuta também, né? Sou hipnoterapeuta.
Eu gosto, isso. A hipnose é uma ferramenta, inclusive reconhecida pela literatura da medicina, a hipnose clínica, né? Porque existem vários tipos de hipnose. A ericksoniana, que é a conversacional, a prática, que é quando eu pego aquilo para fazer o meu jogo interno, e a de palco, né? Que é a que eu menos gosto, sinceramente, aquele de comer uma cebola e achar que é uma maçã. Eu vejo muito ela com essa coisa de palco sem um objetivo específico. Né? Entretenimento é raso, na minha visão. E tem a hipnose clínica, que a gente consegue aí fazer algumas regressões, alguma coisa de lá do passado que hoje ainda impacta. Então, isso é importante. Dentro dos meus processos, né, junto com a programação neurolinguística, que é a tecnologia que eu acho mais efetiva no caso de transformação humana, nos 3 níveis, né, Practitioner, Master e Trainer, eu vejo sim que a hipnoterapia é uma ferramenta a mais terapêutica para que eu use para desbloquear ou destravar algum aluno, mentorado, cliente. Isso é importante demais. Você é daqui de Pernambuco, é? Sou de Recife. É de Recife. Vice! Eu tava vendo o sotaque Recife. Meu pai é alemão, minha mãe é filha de portugueses. Mas assim, Recife é a capital mais multicultural do Brasil. Eu sou apaixonada por Recife. E esse meu... Eu tenho um sotaque arrastado. Para quem, quando eu estou no sul, falo. Você é do Nordeste, né? Eu sou. Mas aí, às vezes, a gente viajando tanto, vai pegando aí, né? A cultura de outros Esses lugares. termos mais antigos, assim, você sabe, por exemplo, você sabe por que a pessoa diz para outro, você está alinhado? Você... Não, me diga. Mas, rapaz, você é nordestino. Porque antigamente, para você estar bem vestido, você tinha que estar com roupa de linho. Você está né? arrumado, E roupa de linho. Então tem que estar alinhado. Você está alinhado. Né? Roupa de linho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem esse parceiro aqui, amigo, da loja Fire Set, que é Miguel, que tem umas roupas maravilhosas, né? Tem camisas de linhos. Ele tem uma camisa lá que é tecnologia, que não amassa, sabe? Olha. Então, para os nessa homens... praticidade, né, do dia a dia. Que você só lava, tem para homem, tem para mulher. Só tem para homem. Ô, Miguel, eu quero lhe pedir, Miguel, lance algum terninho, alguma coisa, porque mulher quer tanto roupa sem amassar, Miguel. Mas eu acho que essa camisa de tecido... Também serve, né? Serve, né? Vou falar com o Miguel. Miguel fica lá, a loja Fire Set, lá em Rio Doce. Vou ver se eu trago Miguel para cá, pro lado da Madalena, pra gente fazer um trabalho aqui. Mas, ó, o pessoal que tá assistindo aqui, que se quer uma promoção, eu vou dar um toquezinho para você ligar para Miguel e ter um desconto. Se assistir Vamos Falar de Poesia, né? Tem que assistir, tem né? que assistir. Mas, ó, Pri, eu queria saber se você, que é de oratória, eu queria saber, você falou uma poesia de Charlie Chaplin, né? Mas você tem alguma poesia para nos dizer nesse momento poético do nosso... Ele tem um momento poético. Eu tenho uma poesia aqui de um rapaz chamado Edgar. Você já viu? Rapaz, esse cara... É do Edgar falando de amor. Eu gostei muito porque, veja, o amor é muito ligado à missão. A mim também. Né? Missão, né? Às vezes as pessoas passam uma vida inteira buscando a sua missão de vida. A missão, muitas vezes, é a sua essência, que tem aí os dons e os talentos. Né? Dom é aquilo que a gente traz desde pequenininho, os dons, os talentos e as capacidades e habilidades, aquilo que a gente pode treinar para ser. Né? Os nossos comportamentos e os nossos objetivos, que é de nós para nós mesmos, de nós para quem a gente ama e da gente como um legado. O que é que vai fazer, por qual motivo o Edgar vai ser lembrado? Por causa da poesia, por causa das pessoas que você ajudou em terapias, por causa dos alunos, da educação, exato. Então, eu amei essa. Posso dizer? Claro. O amor é a nossa estrada para sair da contramão. É o que nos dá sentido na jornada, a direção. Sigamos nesse caminho, tendo amor como missão. Eita, que lindo, né, rapaz? Isso era bom demais, né? Se a gente tivesse o amor como missão. E a gente estava conversando antes aqui, você falando de Jesus, né? Que quando você iniciou, que disse que é cristão, eu acho que o mestre ele ensinou isso, né? Interessante demais, há 2000 anos ele falou assim, né? É amor, é através do amor, né? E o interessante é que quando ele andava com os 12, né? Que ele escolheu, e mesmo ele sabendo que eles iam errar na caminhada, ele tinha que escolher 12, né? Isso. E Pedro, que foi quem seguiu ele assim, e depois propagou também as palavras dele, Pedro, homem bruto, né? Pedro era bruto, pescador, né?
E na hora que foram prender Jesus, Pedro cortou a orelha do soldado, né? Que foi prender Jesus. Jesus disse, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Como que ele disse assim, tu tá comigo esse tempo todinho andando comigo. Ainda não aprendeu 3 anos. Que é através do amor, né? Isso. E isso é muito interessante. E 2000 anos se passaram e a gente ainda não entende isso, né? Afinal de contas, a gente não vive num planeta que é guerras, né? Confusões, tá? Então a gente ainda não aprendeu. É muito assim, bom se plantar, né? Jesus, eu acho que ele foi o grande percussor, o instituidor, né, da liderança servidora. Quando, né, antes de acontecer lá a crucificação, ele lava, o ritual de lava-pés, né? Inclusive Pedro nem queria, não, mestre, o senhor vai lavar meu pé. Pedro, se eu não lavar seu pé, você não faz parte comigo, então lave a cabeça e tudo. Pedro era todo radical, né? É porque o pé, num contexto de... Assim, naquela mestre, época era muito sério. E um né? mestre não pode até a parte de abaixar, né, para lavar um pé, como se você estivesse rebaixando, né? Isso. Então ele instituiu essa liderança servidora que hoje em dia a gente vê muito, né? Então Jesus, ele na tribulação, né, do barco lá, e tem muitas metáforas, né? Tem. Na tribulação lá do barco, ele dormia, descansava. Então isso fica para mim como uma analogia muito grande acerca dos nossos desafios, né, Edgar? Adversidades, tanta coisa que a gente passa no dia a dia, que não adianta estar naquela busca, né, vem mente em mente, de estar querendo resolver quando tá tudo... É que nem no surf. Quando você... Falei agora que nem pernambucano, que nem, ó. É que nem no surf. Quando você tá lá, levou uma vaca, fica quieto, né? Espera aquela onda passar e aí você vai remar. E é porque se gastar muita energia no meio da turbulência, na hora de agir, às vezes a gente já não tem forças. Então, Jesus é um grandiosíssimo líder para mim, independente de religiosidade. Isso. Ele é um líder que me inspira todos os dias e de todas as formas. Tem alguma poesia de Jesus? Mas eu acho que a primeira que eu disse, falei dele, né? Que eu disse gratidão por enxergar as mensagens de Jesus, né? Que ferida é uma brecha por onde se entra a luz. Que eu não disse essa não. Gratidão por enxergar, não. Eu disse gratidão por enxergar, vai? Isso. Gratidão nas palavras de Jesus, que a ferida é uma brecha por onde se entra a luz, que eu possa pela dor entender o que é o amor, a rota que me propus, né? O mestre foi o mestre. Mestre é mestre. Mestre é mestre. Ele... Ó, quem tá falando aqui não é Deus não, viu, minha gente? Esse aqui é Renato Mafra, nosso técnico de hoje, né? Renato tem um podcast dele, mas hoje ele é nosso técnico. Ele estourou na internet com um poema chamado Deus. Foi. E Amado Poeta. Um amigo meu lá de Paulista. Aí uma vez eu fui para Aracaju, aí fui fazer um trabalho lá. Aí terminou o trabalho, umas palestras, aí o pessoal disse, rapaz, tem uma cidadezinha aqui perto, sabe? Feita aqui tem, né? Umas cidades da região metropolitana. Disse, vai ter um evento que tem tipo um carro que vai passar uns sons. Feito, aqui tem o de Roger, do vinil. Que ele bota o vinil dele no carro. Aí eu disse, rapaz, eu vou para essa cidade. Aí eu tava lá assistindo, né? Bem cultural assim. Aí o cara chegou com o celular e disse, mas isso aqui é tua? Eu disse, sou. Ele disse, meu amigo, faz tempo que eu tenho esse vídeo aqui, viu? Eu disse, coincidência do caramba, né? Foi aí, viralizou mesmo. Mas, ó, Pri, eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente, viu? Esse espaço aqui é seu também, o espaço Five Star, né? Eu sei que você vai ser parceira nossa, né? Pra gente fazer alguns cursos. A gente tem que espalhar poesia nesse sentido, né? Você é uma poetisa da vida, né? Isso é bom demais. Então, a gente tem um monte de gente boa aqui. Nós temos o curso Ressignificado, Psicanálise também, que trabalha nos sábados aqui. Então, se você tiver alguém que queira fazer curso, nós temos esse curso aqui no espaço. E esse espaço aqui é nosso. Tá? Gratidão então, também. Né? Queria que você dissesse alguma coisa para esse povo que nos assiste agora. Vamos lá. Para mim é incrível estar com essa parceria, com toda essa visão, né? É importantíssimo quando a gente agrega pessoas para cumprir a nossa missão. Então eu me coloco também à disposição em mentorias, em treinamentos, em imersões aqui também na Five Star, né? É um lugarzinho arretado, como tem no Nordeste. Tem o cafezinho. Tem um cafezinho, tem um açaizinho, tem uma aguinha. Lembrem, se eu puder dizer alguma mensagem para vocês, bebam água. Água é bom para o corpo,
A água é bom para os pensamentos, a água é bom para as emoções. E muitas vezes a gente acha que um comportamento vago, ou não é tão importante, eu não gosto de beber água, mas a água realmente oxigeniza novos pensamentos, faz com que todos os nossos órgãos funcionem de uma maneira melhor para a construção de um mindset power. Que coisa maravilhosa. E hoje, esses dias eu vi até uma piada de moção sobre isso. Foi de água? De água, que ele disse que o cara tá na seca danada, com calor da peste. Aí encontrou uma lâmpada de um gênio. Uhum. Aí o gênio disse, você tem direito a 3 pedidos. Ele disse, me dê 3 copos d'água. Ele estava com sede, tá não? Ó, primo, mas ó, Me dê 3 copos 3 d'água, copos, viu, né? Renato? 3 pedidos, né? O cara pediu 3 copos d'água. Mas, ó, primo, eu queria te agradecer mais claro. O nome do nosso podcast é Vamos Falar de Poesia. E você tem que encerrar o meu podcast com uma poesia comigo, tá? Então, vamos lá. Então, assim, é bem facilzinho, uma sextilha, que são 6 versos. Então, você diz o primeiro verso, eu digo o segundo. Você diz o terceiro, eu digo o quarto, você diz o quinto e eu termino com Vamos Falar de Poesia. Tá bom? Certo. Então, se você o tema que você quiser, se quiser falar sobre inteligência, sobre humanização, o que você quiser aí, a gente tenta improvisar, viu? Se eu não conseguir, você até faz a poesia só, mas vamos embora. Diga aí, Pri. Vou dizer a primeira, né? Inteligência é falar com amor. E o amor é o que nos guia. E a dor nos repudia. Não precisava de rima não, mas tudo bem. E o amor nos repudia e nos traz tanta harmonia. Gratidão pela missão. Nos versos da poesia. Olha, Primo, meu amor. obrigado. Obrigado, viu? Pessoal, esse aqui foi mais um podcast. Vamos falar de poesia e fiquem preparados para o próximo episódio, né? Isso. Cheiro grande para vocês.